O senador Paulo Paim apresentou esse projeto, o 1958 de 2021, de cotas raciais no Serviço Público Federal. Esse projeto está agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele reserva, no projeto, como chegou no Senado, ele reserva 30% de vagas para negros no Serviço Público Federal. Pois bem, como nós sabemos, o senador Paulo Paim defende que pardos sejam negros. Por isso, ele classificou os pardos como negros no Estatuto da Igualdade Racial. E nesse projeto, de novo, os pardos são classificados como negros. Só que esse projeto, na forma que chegou na Comissão de Constituição e Justiça, ele traz um elemento a mais. Aquelas comissões de identificação que costumam barrar os pardos, elas são reafirmadas nesse projeto, ou seja, essas comissões que normalmente eram feitas de uma forma fora, quer dizer, não prevista na lei, vamos dizer assim, elas passaram a ser, nesse projeto de lei, eles passaram a constar dentro dele, a fim de se tornarem dentro de uma regra legal. E esse projeto também prevê punições, inclusive penais, para os pardos, aquelas pessoas que se identificarem como pardas e não forem reconhecidas como tais. Se as pessoas julgarem que a pessoa agiu de má fé, ela poderá ser processada, penalizada e, inclusive, pagar dinheiros, ter que pagar despesas, multas, como consequência dessa avaliação que venha a ser feita. Pois bem, esse projeto de lei, ele chegou, como falamos, na Comissão de Constituição e Justiça. E lá na Comissão de Constituição e Justiça, ele sofreu emendas. Uma dessas emendas que ele sofreu foi a do senador Plínio Valério, do Amazonas. O senador Plínio Valério, ele separa as vagas dos pretos das vagas dos pardos e tira os pardos, ou seja, os mestiços, da classificação como negros, inclusive da classificação constante no Estatuto da Igualdade Racial. Esse projeto tem esse grande mérito, essa grande importância de sanar esta injustiça, este genocídio, porque quando você classifica uma população mestiça como sendo uma população negra e classifica até aqueles que sequer descendem de pretos, você está cometendo um genocídio oficial, porque o genocídio, o objetivo dele não é acabar, não é matar uma pessoa. O objetivo do genocídio é matar um grupo racial, matar um grupo étnico, eliminar o grupo, a existência do grupo, a existência da identidade. O alvo do genocídio é a existência de uma identidade racial, étnica, pode ser religiosa. Esse é o objetivo, esse é o foco do genocídio. Então, essa lei que classifica pardos como negros, ela é uma legislação genocida, porque ela elimina um grupo racial, ou seja, dos mestiços, dos miscigenados, e um grupo étnico também, porque os mestiços eles são reconhecidos como etnia por vários estados no Brasil, e os classifica como negros. Então, é uma classificação genocida. Pois bem, essa classificação, esse projeto, essa emenda do senador Plínio Valério, que é a emenda número 4, ela corrige isso.
E se houver alguma manifestação contrária a ela, pelo relator ou mesmo para aqueles grupos, é porque eles não querem mesmo, eles não estão interessados no bem-estar dos pretos e dos pardos. O que eles querem mesmo, o foco deles mesmo, o interesse deles mesmo, é o de eliminar a identidade mestiça, porque o projeto do senador Plínio Valério não afeta em nada, né, o que é dado, que é previsto no sentido de beneficiar pretos e pardos. A diferença principal, central, que tem hoje é que elimina essa classificação que tem feito com que pardos sejam discriminados por grupo, por banco de identificação e pior, esse projeto, como está apresentado agora, vai acirrar mais esse tipo de discriminação. Pois bem, tem outras emendas também que foram apresentadas por outros senadores, mas que não tocam nesse ponto. Que não toca esse ponto, o que nos deixa preocupado, porque, infelizmente, muitas pessoas não viram a gravidade, a seriedade, né, o grande problema em termos de direitos humanos e outras consequências de classificar pardos como negros. Isso é uma coisa gravíssima. Isso é uma coisa gravíssima. Então, se tem senadores que não se atentam para isso, ou até mesmo apoiam esse tipo de classificação, então é algo para a gente ficar realmente preocupado. Pois bem, esse projeto que chegou na Comissão de Constituição e Justiça está para ser votado na próxima quarta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça costuma se reunir nas quartas-feiras. Então, ela está previsto isso, então é por isso que é importante que as pessoas entrem em contato com os seus senadores, entrem em contato com os senadores do seu estado, para saber o posicionamento deles sobre isso. O senador Alcolumbre, que ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? Ele é do Amapá. O Amapá é um estado da região norte. Como nós sabemos, a região norte é a região que tem maior percentual de pardos. E esses pardos são principalmente pardos caboclos, pardos mestiços de índio. Quer dizer, normalmente os pardos também tem mistura dos três grupos, dos índios, dos pretos e dos brancos. Mas no caso da região norte, é bastante acentuada essa questão do pardo de origem índia, que tem aspectos físicos de caboclo. Então, é o pardo que vai ser mais exposto a esse tipo de discriminação. Como até nós temos casos aqui do Amazonas disso, de pardos que, por ter aparência de caboclo, estão sendo barrados porque estão exigindo deles traços negroides. É aquela história que nós contamos para você. Na hora de aumentar a população negra, eles aceitam todos os tipos de pardos. Na hora que o pardo vai lá buscar uma cota, eles são discriminados se eles não tiverem aspectos de preto. Então, o senador Alcolumbre, ele é um senador do Amapá. Ele se identifica, o senador Alcolumbre se identifica como branco. O vice-presidente da comissão é o senador Marcos Rogério. Ele é do estado de Rondônia, ou seja, também é de um estado da região norte. Ele também se identifica como branco. Temos aqui outros senadores, o senador Sérgio Moro, que é do Paraná, né? O senador Sérgio Moro também se identifica como sendo branco, ele fez uma emenda, mas manteve a classificação dos pardos como negros. E aqui a gente até não sabe se esses políticos não atentaram para a gravidade disso, ou se eles concordam mesmo com isso. Eles concordam que seja imposto a nós, os pardos, a classificação como negros, que nós não possamos, como pardos, ter respeitado a nossa identidade mestiça. Pois bem, então você tem outros políticos, né? Você tem aqui o senador Márcio Bittar, que ele
nasceu em São Paulo, mas ele é um senador do Acre, né? Ele é um senador do Acre, também outro senador da região norte, dessa comissão, outro senador que conhece a realidade do norte, sabe como no norte os pardos daqui têm aspecto principalmente de caboclo, os mestiços daqui da região de caboclo, e como eles ficam expostos, como eles vão ser excluídos dessas cotas, né? Além daquela questão do apagamento étnico da nossa identidade. Pois bem, temos aqui também o senador Eduardo Braga, que é um senador que na última eleição se identificou como pardo, que é do estado do Amazonas, que é do mesmo estado do senador Plínio Valério, que conhece também que o estado do Amazonas é o segundo estado com maior percentual de pardos do Brasil. Só o estado do Pará tem um percentual de pardos maior do que o estado do Amazonas. Então, é interessante, né? Nós sabemos qual vai ser o posicionamento do senador Eduardo Braga sobre essa questão. Ele, que no último, que se identificou como pardo na última eleição, nessa eleição que ele participou para o Senado. Pois bem, nós temos aqui o senador Renan Calheiros, né, que é um senador de Alagoas, que se declara branco ao IBGE, ou ao TSE, né, quando ele foi candidato, mas conhece muito bem, com certeza, a realidade do Nordeste. Devemos saber qual vai ser o posicionamento dele sobre isso. Outro senador da região norte, o senador Jader Barbalho, né, que já foi até governador do Pará, ele se identifica como pardo também. Vai ser muito importante ver o voto do senador Jader Barbalho. Se houvesse a votação, né, porque às vezes o pessoal, para evitar esse tipo de coisa, faz aquela votação coletiva, aquela votação coisa, para passar, para que ninguém fique sabendo qual foi o posicionamento do parlamentar, né, aquelas votações de consenso, quer dizer, aquelas votações coletivas. Então, mas é interessante saber disso, saber que tem mais um senador da região norte na Comissão de Constituição e Justiça e um senador que se declara pardo. Pois bem, aqui nós temos o senador Oriovisto, né? O senador Oriovisto, que é do Paraná, ele também se identifica como branco, né? Senador Oriovisto. Temos aqui o senador Marcos Duval, do Espírito Santo, que também faz parte dessa comissão, também é titular dessa comissão, e que se identifica, se declara como branco. Pois bem, nós temos aqui o senador do Maranhão, Weverson, né, que se declara como preto. Obviamente, o fato de se declarar como preto não necessariamente implica que ele concorde que os pretos, que os pardos devam ser classificados como negros. Ele é do Maranhão, ele se identifica como preto e ele faz parte também dessa Comissão de Constituição e Justiça. Bem, nós temos aqui o senador Plínio Valério, que é do estado do Amazonas, que se declara como caboclo, né? Ele é conhecido há muito tempo por se declarar como um caboclo. O caboclo foi o primeiro mestiço brasileiro, quer dizer, os portugueses chegaram aqui, encontraram os índios, tiveram filhos com as índias e geraram os primeiros mestiços, que foram os caboclos, que é os primeiros mestiços, os primeiros pardos. Só em 1549, os pretos começam a chegar ao Brasil, né, quando começam a chegar os primeiros navios negreiros. Então, antes de haver pardo no Brasil, já havia negros no Brasil, pretos no Brasil, já havia pardos, já havia mestiços. O senador Plínio Valério é outro senador da região norte e autor da emenda número 4, que acaba com essa, que sendo aprovada e transformada em lei, acaba com esse absurdo de classificar pardo como negro. Classificar pardo como negro é supremacismo racial, é uma ideologia racista, porque é um supremacismo racial, é a crença de que ser de raça seria superior a ser mestiço, é a crença de que ser negro
da raça negra seria superior a ser caboclo, seria superior a ser mulato. E tem um aspecto também até imperialista, né? Porque os pardos no Brasil descendem de índios, os índios são nativos, nós somos nativos. Quer dizer, a eliminação do pardo implica você estar eliminando uma população nativa. É um outro aspecto. Temos também aqui o senador Alessandro Vieira, de Sergipe. Né? O senador Alessandro Vieira se declara como pardo, né? E, por sinal, já está acontecendo isso na política, e nós já havíamos previsto que isso iria acontecer. Ou seja, essas políticas elas não vão parar por aí. Elas não vão parar em cotas raciais e no serviço público federal. Eles vão entrar também nas questões políticas. O objetivo desses grupos é dividir, inclusive, os eleitores. Inclusive, fazer com que os eleitores brancos votem nos brancos, os eleitores negros, entre aspas, votem nos negros, os eleitores índios votem nos índios, e assim por diante. Eles querem dividir, inclusive, os políticos nesse sentido. Esse projeto ainda não prevê isso, mas já houve projeto nesse sentido. No passado, já indicando isso. Houve, no passado, um projeto em que as pessoas queriam que os índios elegessem um senador índio. Ou seja, seria um senador eleito por um grupo racial. E, obviamente, quando você abre uma exceção como essa, você abre margem para depois vir os eleitores negros votarem nos negros, os eleitores brancos votarem nos brancos, imitando o que acontecia no regime do apartheid da África do Sul, em que havia isso, em que os eleitores brancos votavam nos brancos e havia um setor lá para que os mestiços votassem também nos mestiços, ou seja, os indianos nos indianos, de acordo com o seu grupo de classificação racial. É isso que ele, pouco a pouco, está sendo colocado aqui no Brasil. O senador Alessandro Vieira, por sinal, parece que está tendo problemas com isso. Quer dizer, as pessoas tentarem questionar ele por ele se declarar como pardo e da ideia de que ele não teria uma aparência de negro. E não é para ter mesmo. Pardo não tem padrão de aparência. E pardo pode até ter aparência de preto. Tem até pardo que tem a pele mais escura do que preto. Quer dizer, mas ele não tem coisa. No meu entendimento, quando eu olho para o senador Alessandro Vieira, para mim ele tem aspecto de um pardo. No meu entendimento. Quando eu olho para ele, o aspecto físico dele, a aparência do cabelo, me dá a ideia de um cabelo pardo. Até porque aqui no Amazonas a gente vê muito esse tipo de cabelo dele na população cabocla, aqui do Amazonas. É um cabelo bem liso, mais liso do que cabelo de branco. Então, esse é o senador Alessandro Vieira. Aqui nós temos o senador Omar Aziz, outro político do Norte. Ele é um político daqui também do estado do Amazonas. Eduardo Braga, Plínio Valério e o senador Omar Aziz são políticos aqui do Amazonas. Então, para nós vai ser muito interessante ver o posicionamento do senador Omar Aziz sobre isso. O senador Omar Aziz se declara como branco. E eu, pessoalmente, acho que ele deve ser branco mesmo, porque pela origem dele. O senador Omar Aziz, até recentemente, ele se manifestou em defesa, né? O senador Omar Aziz ele tem uma origem étnica específica, de um grupo imigrante específico, e se posicionou recentemente em defesa do grupo dele. Ficamos muito esperamos também que ele, como sendo inclusive o ex-governador do estado do Amazonas, defenda o nosso povo, né? A cultura do estado do Amazonas, a identidade étnica do povo amazonense, que é majoritariamente uma população mestiça, majoritariamente uma população parda, e desses pardos, majoritariamente uma população cabocla. Então, eu creio que o senador Omar Aziz deve se posicionar sobre essa questão, né? Se ele concorda ou não com a classificação de pardo como negro. Né? Se ele concorda que o povo do Amazonas, que o caboclo do Amazonas não existe, o caboclo do Amazonas, na realidade, seria um negro. Gostaria esse posicionamento dele nessa coisa vai indicar qual é o posicionamento sobre essa questão. E é importante que a pessoa se manifeste mesmo. É importante que
a pessoa simplesmente silenciar, deixar a coisa acontecer, né? Não é esse o caminho. É muito importante nessas questões a pessoa ter um posicionamento. Pois bem, nós temos aqui mais um senador, né? O senador Ângelo Mário Coronel. Ele é um senador, pela bandeira já dá para saber que ele é um senador da Bahia, do estado da Bahia. A Bahia que é um estado muito importante, né? A Bahia onde o Brasil foi descoberto, a Bahia do casal Caramuru e Paraguaçu, né? Do português Diogo Caramuru, que se encontrou com a Índia, Paraguaçu, e depois teve, né, foram os patronos da Bahia. A Bahia que tem um legado índio importantíssimo, que tem a segunda ou a terceira população índia no país, porque normalmente as pessoas lembram da Bahia, as pessoas se esquecem desse detalhe, né, da questão índia da Bahia. E que a Bahia, o mestiço da Bahia é também um mestiço descendente de índio. Quer dizer, e a gente destaca isso, mas também é bom ressaltar, porque não é só o caboclo que não é negro, o mulato também não é negro, o cafuso também não é negro. Quer dizer, o Ainobô, o mestiço de branco com amarelo, também não é negro. Então, classificar pardo como negro não tem fundamento, inclusive na Bahia, que tem cerca de 13% se assume como preto. Mas mesmo na Bahia, você vê que a maioria da população da Bahia, ela é uma população mestiça, uma população parda, e que não é uma população negra. Então, vamos ver a questão do posicionamento do senador. Temos aqui também o senador, também da Bahia, né, o senador Otto Alencar, também da Bahia. Então, se aplica a mesma coisa. Né? O senador Otto Alencar também se identifica como branco. Estamos fazendo esse registro porque, como agora decidiram classificar as pessoas por cor e raça, então esse fator passou a ser importante. Nós conhecemos como as pessoas se declararam no TSE, na campanha. Pois bem, nós temos aqui a senadora Elisiane Gama, que ela que se declarou como parda ao TSE. Então, ela que fica esse registro, né? Ela também é uma senadora do PSD do Maranhão. Pois bem, temos aqui outro senador do Norte, senador Lucas Barreto do Amapá, mesmo estado do senador Alcolumbre. Pois bem, o senador Lucas Barreto se identificou como branco. E aplica-se a ele, obviamente, a mesma mensagem, nós deixamos com ele a mesma mensagem que nós deixamos para o senador Alcolumbre do Amapá. Ele sabe muito bem que na região norte, a maioria da população é parda, e esse pardo vai ser, com certeza, discriminado nesse projeto do senador Paulo Paim, porque esse projeto do senador Paulo Paim é feito, o texto que chegou com a emenda do senador Contarato na Comissão de Direitos Humanos, ele é um projeto que vai levar à discriminação e até à punição da população parda. E, no caso, aqui no Norte, aqui na região Norte, vai ser mais acentuado. Mas isso não é uma questão do Norte, é uma questão brasileira que os pardos, inclusive do Rio Grande do Sul, inclusive lá do estado do senador Paulo Paim, vai sofrer também com essas discriminações. Pois bem, e aqui nós temos o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato. Ele fez a emenda que chegou à Comissão de Constituição e Justiça. Nessa emenda do senador Fabiano Contarato, que aparece de novo a classificação dos pardos como negros, né, que aparece de novo
e que aparece a ideia de colocando na lei os tribunais raciais, né, e a punição, né, para aqueles que as pessoas, para os pardos que as pessoas acharem que não é parda. Se a pessoa chega lá, acha, a pessoa se declara como parda, e eles julgarem que foi de má fé, a pessoa poderá ser enquadrada na lei penal e poderá ter que pagar multas. Então, esse projeto é do senador Fabiano Contarato, que é do PT. O PT, como nós sabemos, ele tem oficialmente, ideologicamente, a ideia de classificar pardos como negros. Para o PT, só existe a raça negra, existe a raça branca, como o do senador Fabiano Contarato, que se declarou branco ao TSE. Existe os índios e os amarelos. Mas nós, os pardos, não temos direito a termos identidade própria, não. Nós, os mestiços, não temos, os brancos têm. Os brancos, como o senador Fabiano Contarato, têm direito de ser branco. Os pretos têm direito de ser preto, os indígenas têm direito de ser indígenas, né? Mas nós, os pardos, os amarelos têm direito de ser amarelos, mas nós, os pardos, não temos direito de sermos pardos, somos obrigados a sermos negros. Então, o senador Fabiano Contarato, seguindo a linha ideológica do seu partido, reafirmou isso nesse projeto, a imposição da classificação dos pardos como sendo negros. O senador Fabiano Contarato, do estado do Espírito Santo, um estado que tem uma significativa população parda lá. Temos aqui também de Sergipe, o senador Rogério Carvalho, né? Ele também se identificou como branco para o TSE, ele também é do Partido dos Trabalhadores, ou seja, o partido que defende a imposição da classificação da classificação como raça negra aos pardos, um partido que não aceita a ideia de que o mestiço tenha uma identidade própria, né, que nós sejamos um povo. Então, o senador Rogério Carvalho é um senador do estado de Sergipe. Mas, obviamente, isso não impede dele, se quiser, votar contra o pensamento do seu partido, se ele achar por bem. Pois bem, além do senador Contarato, também é titular da comissão, aqui do Ceará, também do PT, a senadora Augusta Brito, né, também do Partido dos Trabalhadores, senadora pelo PT, repetindo mais uma vez, o PT tem por ideologia a ideia de que nós, os pardos, sejamos negros. Então, a senadora Augusta Brito, mas não impede também, obviamente, a senadora Augusta Brito discordar isso num voto, né, na comissão contra essa imposição, contra esse genocídio contra o povo mestiço. Há também aqui a senadora do PSB, Ana Paula Lobato, né, do Maranhão. Ela se declarou parda ao TSE. Quer dizer, e, obviamente, é importante ela como parda, que seria de esperar o voto dela a favor da nossa identidade própria, da nossa identidade como pardos. Então, esses são os senadores, são alguns dos senadores titulares, tá? Mas há também aqui o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro também apresentou uma emenda que tira as cotas raciais e coloca só as cotas sociais. O problema da emenda do senador Flávio Bolsonaro, que se declara branco ao TSE,
é que a emenda dele não altera a classificação dos pardos como negros. E essa classificação, ela é seríssima, quer dizer, é uma coisa gravíssima. Ele poderia, na emenda dele, ter repetido o que fez o senador Plínio Valério e ter colocado lá, retirando os pardos da classificação como negros. Porque não importa, aqui não. Às vezes as pessoas acham que essa questão pode ser resolvida num simples, olha, todo mundo é mestiço, a humanidade é mestiça. Pois é, mas na lei não é assim. Na lei consta lá que o pardo está sendo classificado como negro, e isso causa inúmeros prejuízos para ele. Então, é muito bonito essa coisa de defender cotas sociais. Nós, membros do movimento Nação Mestiça, nós fomos até o Supremo, nós fomos a única entidade étnica aí ao Supremo contra cotas raciais, mas nós sabemos que as cotas raciais estão aí. Quer dizer, e um dos motivos que nós temos isso contra as cotas raciais foi exatamente o fato de elas estarem sendo usadas com finalidade genocida, com a finalidade de supremacismo racial. Porque não adianta aquela coisa, não, tudo bem, agora a cota social e os pardos continuem aí sendo classificados como negros, continuem aí sem ter direito à sua identidade própria. Então está assegurado lá, os brancos vão continuar sendo brancos, os amarelos vão ser amarelos, os pretos vão continuar sendo os pretos, os índios vão continuar sendo os índios, os pardos vão ficar como negros mesmo, tá bom, vamos encerrar esse assunto. Então, este é o senador Flávio Bolsonaro do Rio de Janeiro. O senador Espiridião Amin, o senador Espiridião Amin, ele também se declarou como branco, ele é Florianópolis, Santa Catarina, ele é do PP, ele também faz parte dessa comissão de Constituição e Justiça do Senado. Tem-se aqui também o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, também como o senador Flávio Bolsonaro, ele também se declarou branco ao TSE. Ele é o líder do PL, né? Pois bem, desse bloco parlamentar vanguarda. Então, ele é um outro membro da Comissão de Constituição e Justiça. Tem-se o senador Magno Malta, que é do Espírito Santo, do PL, do mesmo estado, do senador Contarato. O senador Magno Malta apresentou também uma emenda que retira o artigo 13 da emenda, mas não mexe com a questão da classificação dos pardos como negros. Ou seja, tirando a questão do artigo 13, outra questão, mantém a classificação. O senador Magno Malta se identifica como preto. Ele assim que se declara ao TSE. Então, obviamente, essa classificação, como se identifica como preto, por consequência da coisa, ele deve se identificar como negro também, já que ele não se opôs ao conteúdo do projeto que classifica pardo como negro, então se subentende isso, mas é possível que ele surpreenda, é possível que ele reveja essa questão e atente para esse fator, porque como dissemos, para alguém se declarar como preto, não necessariamente implica que ela queira que isso seja imposto aos outros, mas o senador Magno Malta, na emenda que ele fez, ele não mexeu nessa questão. Pois bem, tem também o senador, nós já até falamos do Marcos Rogério, que já se identifica como branco e é de Rondônia, também é outro senador do Norte. O senador Ciro Nogueira, do Piauí, que se identifica como branco, faz parte da comissão. Tem isso aqui também o senador Mestre de Jesus de Roraima, outro senador da região norte. Observe como está
tem muitos senadores da região norte titulares nesta comissão. E o senador Mestre de Jesus ele se declarou preto ao TSE. Essa foi a classificação. Esperamos que o senador Mestre de Jesus, que conhece muito bem a realidade de Roraima, veja essa questão. Né? O voto dele é importante. O fato de ele se identificar como preto, né, não necessariamente implica que ele vá, que ele concorde com isso, com essa classificação separada como negro. Então, esses são os componentes. Há outros componentes também, mas para não tornar muito extenso esse vídeo, nós citamos somente os senadores titulares. Então, esse é um projeto de lei, como falamos, que é importante você que é contra essa classificação, que é contra essas cotas como estão acontecendo, que é contra essa discriminação contra o povo mestiço, que é contra essa atitude discriminatória, racista, genocida, que é esse projeto, que é essa classificação, se manifeste a favor da emenda número 4 do senador Plínio Valério, que é uma emenda que corrige esse gravíssimo erro, esse gravíssimo desvio na nossa legislação. Essa classificação do quadro como negros é um capítulo triste na história da legislação brasileira, mas que pode ser corrigido, né? Porque leis racistas, leis contra os pardos, existem muito, né? Na história. Portugal, uma certa época, ele chegou a tentar dificultar o surgimento e nascimento de mulatos em Cabo Verde. Quer dizer, existe na história do Brasil, que naquele tempo estava tudo ligado a Portugal, registros disso, da oposição à questão do mestiço. Pois bem, então esse é um capítulo que a gente precisa passar em frente, mas nós só vamos passar em frente quando esta legislação que classifica o padrão como negro for revogada da nossa legislação. Então fica aí esta mensagem. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para você ter informações sobre a questão do mestiço, informações que normalmente não é passada na grande mídia e também nas academias, porque hoje em dia nas universidades, grande parte delas também estão usando o instrumento acadêmico para ir trabalhando contra o mestiço. Então fica aí esta mensagem. A mestiçagem unifica a nação unifica a mestiçagem.